Encontros com o Futuro. Hoje com Felipe Barreiros, com energia total aqui para contar para a gente da 2W, negócio revolucionário no setor de energia. Eu tenho aqui comigo Plínio João, professor de inovação e competitividade da SPM, aqui essa casa, essa rádio linda, e Marcos Nakagawa, o nosso Naka. Felipe, seja muito bem-vindo. Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory, com a SPM Business e a Prime, que é o braço das Nações Unidas de Universidades de Negócio, que o Naka está representando aqui na SPM e também é professor da SPM. Felipe, conta pra gente o que é a 2W e qual que é a proposta de negócio. Legal. Primeiro agradeço a participação aqui nessa oportunidade de dar voz para todo esse mercado de energia. E eu começo explicando essa visão do que efetivamente é o mercado de energia hoje no Brasil, em 2024. A gente está passando por uma corrida chamada transição energética. Isso em todo o mundo, vocês têm acompanhado notícias internacionais. E o Brasil, ele tem uma carência de você poder ter liberdade de escolha. Então hoje nós, como pessoas físicas, nós somos obrigados a comprar energia da nossa distribuidora local. Só que já tem uma agenda que começou com grandes empresas no passado e hoje está chegando no pequeno e médio, acabou de abrir inclusive 2024 essa portaria, que dá acesso a novos consumidores poderem escolher um fornecedor com uma energia mais barata, fontes limpas, que trazem uma proposta de valor diferente, combinam produtos, como a gente estava até comentando aqui previamente. Então a 2W ela nasceu com esse intuito de se aproximar e ser uma varejista dentro do mercado de energia, que muda um pouco esse paradigma de você não comprar energia, né? Então nós nascemos com essa ideia de democratizar o acesso à energia limpa, mais barata, trazendo toda uma roupagem de propostas de valores, novos produtos atrelados à energia. Então isso tende a ser um novo mercado aqui para o Brasil. Mas Felipe, quando você fala de oferta, fica difícil entender, porque a gente vai lá, pluga, né, um aparelho na energia, ou uma empresa liga um equipamento, é a energia que chega na estrutura, na casa, na indústria. Como assim opção? Você usa a mesma grade para distribuir a energia ou você vai lá e pluga uma outra energia? Explica para a gente qual que é o conceito. Legal. Primeiro, é interessante entender que a energia ela é virtual. Não é que necessariamente você puxa um fio de Itaipu ou de um gerador eólico como os nossos até a casa do consumidor ou de uma empresa. Ela é um encontro de contas. Você injeta energia na rede e você na outra ponta, quando você pluga um equipamento, um maquinário ou você liga a sua empresa, você está consumindo essa energia de uma rede estável e controlada via órgãos reguladores. Então, quando eu falo de comercialização de energia, eu faço até um paralelo com a telecomunicações. Você não troca um fio toda vez estrutural da servidor de uma Vivo, de uma Claro, até chegar na sua casa. O que você faz simplesmente é trocar o seu provedor. Então, na energia, o conceito é muito similar. Com a abertura do mercado, você continua tendo a distribuidora com o papel dela, que até o nome dela fala sobre isso, que é distribuir, fazer a manutenção da rede, garantir a infraestrutura necessária. E você tem os comercializadores, que é quem vai realmente te vender energia. Quando vocês olham a conta de luz de vocês, que até é um desafio, as pessoas não olham a conta de luz, a gente só paga a maior parte do tempo. Você tem duas tarifas, uma de distribuição e uma de tarifa de energia. Elas até são meio que equilibradas ali dentro, meio a meio a sua conta de luz. No Mercado Livre, que é quando você tiver a oportunidade de escolher o fornecedor, você vai continuar tendo a sua distribuidora pela sua rede e você vai poder escolher de quem que você quer contratar, de qual é a sua fonte que você quer contratar. Hoje, inclusive, a gente nem garante que a sua energia ela é limpa. Você não consegue ter essa garantia. Quando você contrata energia no Mercado Livre, você tem até a certeza de que você está comprando de um gerador eólico, por exemplo, que nem o nosso no Nordeste, entre outras fontes que existem no mercado. Então essa disparidade ali de ser virtual a energia é algo novo assim, para o consumidor ainda. Felipe, e a questão do produtor local, né? Porque hoje você tem uma descentralização da produção de energia e você tem produção já doméstica e muitas dessas produções aí estão gerando excedente. Sim. Como é que isso pode ser comercializado? Como é que a mecânica disso, a operação disso? A gente entende que, primeiro, essa geração que a gente chama de autoprodução local, que é quando o consumidor instala a placa solar, faz a sua própria rede, ela existe no Brasil principalmente por conta dessa postergação da agenda do Mercado Livre. Porque se vocês forem entender o mercado mais a fundo, uma instalação de placa ela tem um custo inicial muito alto e ela se paga no longo prazo. Às vezes são 7, 10 anos para você poder pagar a sua placa. E mesmo assim, depois de 10 anos, você tem que fazer manutenção, ter toda uma correção de tudo isso.
O que eu brinco muito é de fazer um paralelo de é melhor produzir energia em larga escala no Ceará, por exemplo, que é vento constante, sol constante, ou você produzir no telhado da sua casa no meio de São Paulo ao redor de vários prédios. Então existe uma previsibilidade do mercado, onde o mercado livre, que é simplesmente uma assinatura de energia, ser predominante para esse novo consumidor, né, que está chegando agora, que está descobrindo esse mercado. Em vez de você gastar o seu CAPEX ali e ter retorno disso em longo prazo e ainda ter manutenção, ter preocupações, você simplesmente poderia estar tendo 30%, 40% de economia só com uma assinatura, só escolhendo seu fornecedor. Então, esse é um pouco como eu enxergo esse mercado aqui. O Felipe, então, complementando até, né? Eu sou uma empresa aqui no interior de São Paulo e quero energia limpa, eu vou pagar mais barato. E como que eu começo esse processo? É mais barato primeiro, né? A gente está sempre, como pequeno, médio empreendedor, está lá buscando sempre cortar os custos. E dependendo da minha indústria, eu vou precisar de muita energia. Sim. E essa energia, se for de transição ou não, o que importa para ele é que seja mais barato. Como que ele trabalha e começa esse processo de ir atrás da energia limpa, cativo, enfim, todos esses nomes que eu sei que dentro desse mercado cada vez está complexando. Não, uma boa pergunta. Eu acho que o primeiro ponto é entender que sempre vai ser mais barato. Isso é um fato. O que a gente chama de mercado cativo, que somos nós, a gente é obrigado a contratar da distribuidora e pagar as bandeiras tarifárias. Hoje a matriz energética, a gente estava até comentando anteriormente aqui, a matriz energética do Brasil é predominante hidrelétrica. Vocês escutam, choveu, o preço da energia diminui. Não choveu, o preço da energia estoura. Essas oscilações não existem no mercado livre quando você contrata, por exemplo, de empresas que têm aerogeradores no Nordeste, na melhor região. Linha do Equador, vento constante, tem uma eficiência muito maior. Não tem bandeira tarifária, não tem essa oscilação de preço. Então, só por você consumir uma energia mais barata numa fonte renovável, seu preço já diminui. E então, existe até uma visão de que nós que estávamos no início do mercado varejista assim, de energia, onde o consumidor ele achava que era o que é isso? É uma pirâmide? Isso que vocês estão fazendo? Porque no fim você está batendo na minha empresa e falando, você vai contratar energia limpa, que melhora vários aspectos da empresa. Mais barata. Mais barata e ainda você está me dando produto, você está me ajudando. O atendimento é diferente, por exemplo. No nosso caso, a gente tem até um concierge da energia, que é alguém que liga, tá tudo bem com você? Vamos falar de negócio? Não é aquele que vai ir lá com o caminhãozinho, escala, vou trocar aqui e acabou. Exato, não, né? Não é. Tá todo um atendimento especial Prime. Exatamente, porque somos varejistas, a gente quer atender bem o cliente. É um novo relacionamento do mercado de energia. Então, acho que o primeiro ponto é isso, é entender que sempre vai ser mais barato. E além de ser mais barato, tem todo esse outro aspecto de atrelar novos serviços, novas experiências. A gente tem uma visão de digitalização de jornadas, de ser tudo num aplicativo, de você conseguir ter acesso a soluções mais avançadas dentro da energia. Então, realmente é uma disrupção do mercado. Você ser bem atendido, pagar mais barato e consumir energia limpa, que inclusive impacta o planeta positivamente. Aí eu começo a procurar no Google empresas de energia renovável e aí eu vou ligando para eles ou tem um lugar que... Hoje... Só complementando isso, eu ia fazer justamente por aí, né? Porque a chegada é única, né? É isso, Plínio. É única. E aí você chega lá, você tem o quê? Um hub, você vai lá, escolhe e tá. E aí ela fala, bom, legal, vou te dar, né, uma parcela disso daqui que vai chegar pela rede, que é minha rede, que eu vou cobrar isso daí. Então tem um depósito, vamos dizer assim, que está lá, um marketplace de energia. Isso, perfeito, assim. Plínio. Essa é a minha pergunta mesmo. Existe um marketplace de energia? Não existe. Não existe um marketplace de energia. O que existe é um órgão regulador, como a CCE e a ANEEL, que a energia no Brasil, né, e obviamente todo ao redor do mundo, ela é um ativo de segurança nacional, inclusive. Ela precisa ser 100% controlada, porque energia você não consegue armazenar em larga escala. Você não consegue armazenar bancos de power bank, por exemplo, como o pessoal brinca, toda a energia gerada. Então é necessário que exista um regulador que controle o que está sendo gerado e o que está sendo consumido. Se tiver mais geração do que consumo, as luzes iam explodir na nossa cara aqui, de tanta energia entrando na rede. Óbvio, estou fazendo um paralelo aqui. E se tivesse menos energia, apagão. Ninguém quer isso dentro do mercado. Então existe a CCE, que é um balcão, inclusive ela tem toda uma organização ali de controle de você está gerando, você está consumindo. Então, a sua energia não pode ser vendida para mais ninguém e tem um encontro de contas.
E aí, entrando até na sua pergunta, o que define quem pode comercializar é uma regulação que chamada de varejistas, né? Quem é varejista no mercado? É super complexo, tem que ter uma auditoria dentro da sua empresa para garantir que você consiga suprir essa demanda de energia do cliente, e aí sim você pode ser procurado. E aí até entrando em canais, né? A 2W a gente foi a primeira empresa que começou a falar, pô, vamos tentar canais que nem telecomunicações. Vamos ter televendas, canais porta a porta, e-commerce, a gente tentou de todos os modelos assim e está aprendendo junto com o mercado ali que está se desenvolvendo. Então hoje você consegue entrar num site, colocar sua fatura de energia sendo uma empresa e já ter um resultado. Você vai economizar 30% e vai não só em energia e recurso financeiro, mas até em toneladas de carbono, que também é uma agenda que anda muito paralela, né? Eu gosto muito de falar, sem me alongar, que a transição energética é o maior potencial de você conseguir democratizar a sustentabilidade no país. Quando você abrir o mercado, você vai ter 84 milhões de pessoas físicas consumindo energia de fontes renováveis e deixando de poluir o meio ambiente através do que a gente chama de escopo 2, né? Dentro do mundo da sustentabilidade. Então tem uma agenda de acelerar de uma forma expressiva, né, a transição. Então, Felipe, só para entender, isso já está disponível para pessoa física? Ainda não? Não. Hoje o que está disponível do Mercado Livre são empresas a partir de R$8.000 de fatura de energia. É uma média que a gente faz, porque seria em quilowatt, é um termo um pouco mais técnico. Então toda empresa acima de R$8.000 de fatura de energia... Tem essa opção? Tem essa opção já, desde que ela esteja em alta tensão, né? Mas é um paralelo que geralmente está, né? Então essa é a primeira agenda que abriu agora em 2024. Em 2026, seguindo o cronograma do governo, vão abrir para todas as empresas. Todo o grupo empresarial vai ter acesso. Então é tão perto e as pessoas não sabem disso. Inclusive, esse é até um dos pontos aqui. Falta democratizar, falta ter papos como esse para a gente poder falar de energia limpa, poder falar de acesso. Eu falo como que isso ele é vibrante quando você fala que assim, pô, uma pessoa física, até de uma situação carente, de uma comunidade desfavorável, ela ter 30% de economia na conta de luz dela, pô, é um baita transformador. Esse dinheiro não vai por baixo do colchão dela, vai fazer o quê? Injetar na economia. Sim, não tenha dúvida. E pensa na empresa que está economizando 30%. O que ela vai fazer? Contratar mais, vai ser mais competitiva, vai investir em novos produtos, novos maquinários. Então existe um ecossistema do Brasil que pode se beneficiar com toda essa transição, né? Mas, Felipe, qual é a capacidade produtiva isso que eu ia perguntar. dessa? Esse tema é bom. Não, porque a conversa Eu também fiquei exatamente nessa pergunta. Não, vai evoluindo nesse sentido, né? Exatamente. Será que tem capacidade, né? Porque eu vejo, né? A gente tem Itaipu, Isso. tem as usinas nucleares, tem a questão do biodiesel, tem o diesel, né? Em alguns lugares na Amazônia, no norte. Mas qual que é a capacidade produtiva de empresas como a 2W? Legal. Nós temos hoje, trazendo um dado técnico, 240 mega em projetos ali já instalados. Estamos abrindo uma expansão do nosso terceiro projeto agora. Trazendo em consumidor, isso dá muita gente. Vocês não têm noção, assim, eu até fazendo um paralelo, você conseguiria ter mais de 1 milhão de pessoas se beneficiando só com um dos nossos parques, por exemplo. Isso só da 2W? Só da 2W. E um parque, né? Então você imagina você expandindo realmente o mercado, tendo mais capacidade. Nos dados oficiais, né, tem órgãos como a Abracel, que é uma associação de comercializadores de energia, que quando você olha a matriz energética, está a passos galopantes o acréscimo de energia gerada por fontes eólicas e solares. Então a energia que mais cresce hoje no país, de capacidade instalada, estão nessas duas fontes. Então, assim, existe sim capacidade da gente atender todo o consumidor, né, não só pela 2W, mas trazendo todo um pool de outros players do mercado. E, ao mesmo tempo, existe uma agenda crescente de instalar novos projetos, de crescer. A 2W está crescendo. Tem um papo offshore também, que a gente poderia entrar, mas é um pouco mais denso. Mas só o onshore tem muita oportunidade. Assim. Só pra agora explica. Agora explica. Fala onshore, offshore. Legal. O onshore é quando a gente fala que a energia é gerada em terra. Literalmente em terra. Então, os nossos parques, por exemplo, nós temos um pedaço no Ceará. Os parques de vocês são de eólica ou solar? Eólica, energia eólica. Exato. Os cataventos, como o pessoal gosta de brincar. Tá. Tem um projeto grande no Ceará e um projeto grande no Rio Grande do Norte. Esses projetos são em terra, então a gente tem toda uma estrutura, não só do projeto em si, mas da comunidade ao redor, de desenvolver a comunidade, trazer mão de obra qualificada e treinar as pessoas da região também para atender a necessidade do parque.
Existe um outro formato que é o offshore, que, por exemplo, países que não tem tanta riqueza natural como a gente, que tem aquela zona ali do Nordeste, que antes era aquela terra seca, que ninguém dava valor, hoje é riquíssima por conta da energia. É o novo petróleo. É o novo petróleo. Eu falo que a nova meca do mercado é a transição energética, isso com certeza. E então países como, por exemplo, a Noruega, entre outros paralelos internacionais, eles investem em offshore, porque eles não têm terra para produzir em larga escala. Então eles constroem no mar as torres e conseguem fazer essa produção de energia. Obviamente tem seus custos, questão de manutenção. É mais caro. A OEM. produção offshore é mais cara que É mais caro do que onshore. Até por conta do deslocamento, a manutenção é muito especializada, você tem que ter mergulhadores, soldadores, tudo muito específico para poder fazer a manutenção. Então é um pouco mais E complexo. Felipe, por que vocês não foram para solar? A solar é uma decisão de negócio. Assim, a gente até pensou em expandir nesse formato, pensando em custo versus investimento ali desses projetos. O eólico ele consegue ter uma capacidade de longo prazo com menos manutenção. Ele é menos propenso a, por exemplo, se a placa ela estiver suja, quem tem em casa sabe bem como que é isso. Placa suja diminui a eficiência. Então uma coisa tão simples, ainda mais no Nordeste, com poeira, entre outras coisas, pode danificar uma placa. A eólica ela é um projeto um pouco mais robusto. Você consegue ter uma larga escala de manutenção, uma longevidade melhor ali da geração, né? Mas existem também parques que são híbridos, né? São. Inclusive, nós temos alguns projetos de futuro. É que tem tem tanta capacidade de instalar mais projetos que a gente está optando ainda por expandir, por crescer. Mas a gente tinha dentro do nosso roadmap, inclusive, começar esse projeto híbrido que é bem legal, que você constrói o aerogerador e ao redor você faz placa solar. Então tem potencial para isso também. E qual é o limitador hoje da expansão dessa capacidade? Eu vejo que primeiro tem uma agenda do governo, que ele precisa continuar apoiando essa transição energética. Tem uma questão de competição, querendo ou não, ainda com as matrizes tradicionais. Então, apesar de estar crescendo, porque tem que crescer, é uma agenda futura. Está todo mundo indo para esse mercado, não tem porque o Brasil ficar de fora. Exige uma necessidade de continuar tendo um olhar do governo para a abertura do mercado. Na hora que a gente falar de abertura do mercado, vai ser explosivo a capacidade instalada de capital intensivo, de empresas maiores vindo para o Brasil, por que não? Então, tem uma questão dessa e tem também a questão da cadeia de suprimento. Quando você fala, por exemplo, a WEG, eu até li uma notícia recente, eles são um dos nossos mantenedores de um dos projetos, construíram um projeto junto com a gente. Tem muito capital vindo de outros países, como a China, empresas, né, como a Goldwind, a Vestas, em outras regiões, que a matéria-prima continua sendo um problema e a gente tem que ter uma cadeia de suprimento muito maior ali. Tanto tem muitas empresas que não estão mais produzindo aerogerador, estão só agora importando aerogerador. Então existe também uma transição do próprio mercado se popular, como o de baterias e outros que a gente tem visto também em larga escala no mercado, né? Felipe, na inovação, né, você falando que conhece bem essa parte eólica, a gente vê, né, nos várias fontes aí que tem o gerador do metrô, né, que passa o metrô, pega aquele vento, ou se não das ruas, rodovias, do carro, do freio. E por que isso não se populariza ou que realmente não fica no radar de quem está produzindo a energia? Legal. O primeiro ponto é assim, por que a empresa como a 2W não investe nesse tipo de geração? É como a gente disse, a geração de larga escala, ela continua sendo muito necessária até por conta da transição. Então, todo o recurso de todas as empresas estão olhando para quê? Cara, vamos aumentar a capacidade instalada, vamos crescer aerogerador, vamos fazer projetos híbridos, tem muita necessidade disso. Mas é muito bacana, porque eu falo até de outros projetos. Não sei se vocês sabem, em Paris, você anda de bicicleta... E a sua bicicleta tem uma bateria, um power bank, quando você estaciona, ela injeta energia. Genial. É genial isso. Muito bom. E a gente gasta energia o tempo todo. A gente está aqui, tem energia, calor, tem troca de... Eu sou engenheiro de formação, eu gosto dessa matéria. Até quando você dá descarga num prédio, o fato da água descer pela gravidade é um gerador de energia. Então tem muita capacidade até de inovação, de trazer novas pesquisas para o mercado. Eu vejo que o mercado de energia ele é carente de novas soluções. Porque, como toda abertura de mercado, precisa ter novas fontes, novas ideias, os alunos, inclusive, fomentando essa visão, se aproximando das pautas das grandes empresas. Mas, então, tem muita será que não é a falta de arrojo ou de visão de futuro dos investidores também? Porque
tecnologia, a gente vê várias, né? Sim. Pedro roda o mundo aí, conhece muita coisa, e você fala, mas por que ninguém pôs um dinheiro lá e falou, não, isso daqui vai Por rodar? exemplo, usar a nossa costa, a energia das marés. Das marés. Que você vê em alguns países que eles usam, né, a oscilação. A gente tem tanto... Mas mesmo no Nordeste, eu entendo, Felipe, na questão do business, ali já é tão sólido, tão fácil de planejar. Sim. E é quase que um low hanging fruit, né? Vamos investir ali que a gente sabe que vai funcionar. Pô, perfeito. É muito essa visão ali de... Você já tem tanta capacidade de crescer no sólido, no que é, mega produtivo, eficiente. Não, é o ROI já garantido. É o ROI né? já garantido, exato. A gente fala de um projeto, tem empresas que já venderam seus projetos por 20 anos já. Sim. Então, assim, assim, todo o capital intensivo do país, pensando em geração, vai estar focado realmente em expandir. Tem terra, que nem eu disse, assim, aquelas questões de terra seca, de regiões carentes, que você consegue desenvolver a comunidade ao redor, trazer novos empregos. Então tem muita oportunidade sólida antes de pensar até nessa... É muito mais do que só gerar energia, né? Exatamente. Acho que é essa... Agora vai lá você. Não, tem um detalhe. Quando você olha a cadeia, né? Você vê que há um desperdício muito grande. Você tem geração, até que você tem o gerador. Você tem a transmissão, né? E você perde um percentual significativo. E aí, como é que está a tecnologia na acumulação? Quer dizer, eu não consigo guardar essa energia. Né? Um capacitor pequenininho não consegue armazenar. E aí eu acabo perdendo essa energia. Porque muitas vezes, numa hidrelétrica, eu não consigo parar com as turbinas. E aí, como é que está esse estudo, esse mercado? Porque Legal. Esse primeiro que é um tema que interessa muita gente, até essa visão de... A 2W nasceu com o intuito de ser muito além da energia. A gente quer olhar para novas soluções, para trazer startup, parcerias com universidades, porque a gente entende que o mercado precisa de novas soluções. E quando a gente fala de armazenamento, você vê ideias assim, de países que já estão com essa maturidade, como, por exemplo, armazenar energia em forma de calor. Eu vi uma startup... Em blocos, né? Em blocos. Eu vi uma outra startup que ela fez vou até fazer uma brincadeira, uma garrafa em Stanley, a vácuo, com areia dentro. O que ela faz? Areia quente. E sela. A areia, o silício, mantém a temperatura por muito tempo. É quase uma bateria. É quase uma bateria. E depois o que ela faz? Retorna calor em forma de energia. No Brasil tem a agenda do hidrogênio verde, que é você pegar uma fonte eólica, no Ceará, por exemplo, no porto de Pecém, que é o maior porto possível e melhor do mundo, tanto que eu estive até na COP do Egito, e todo mundo falava que o Ceará era o maior potencial de geração de hidrogênio verde. Por quê? Você transforma energia em amônia. Você transforma energia em hidrogênio e depois você comercializa, volta ela para energia, você transfere ela para exporta para outros países. Então, até com as últimas guerras, isso se tornou um dos pontos críticos assim, do mercado. Né? Então, tem muito potencial para armazenamento. Legal. Felipe, vamos só explicar um pouco melhor como funciona o hidrogênio verde. Legal. O hidrogênio você pode fazer com fontes à base de petróleo, né? À base de emissão de gases de efeito estufa, ou pode fazer com energia renovável. Sim. Daí a gente cria isso, coloca no navio e consegue exportar. Explica um pouquinho o que é o hidrogênio. Eu até vou dar um passo para trás e falar do Porto de Pecém, que assim, é uma riqueza nacional que a gente tem. É Porto de? Pecém. Pecém. Ele já tem toda a infraestrutura necessária de gasodutos para você poder fazer exportação de gases em alto mar, offshore de novo, né? Eles têm longe da costa, porque qual que é o problema do hidrogênio? Ele é muito explosivo. Qualquer coisa que você faz tem uma dimensão muito grande, é difícil de você controlar, entre outras coisas. Então a gente precisa ter essa infraestrutura para poder movimentar ele, seja via navio, que é o que geralmente acontece, como já acontece com gás natural, com outros formatos de gases no país. E para você ter essa infraestrutura, por isso que eu falo muito do Nordeste ali, o Ceará, é necessário que você tenha uma região que é produtora de energia limpa, que é como os nossos parques ali, que você tenha essa infraestrutura para fazer a eletrólise da água, dividir as moléculas, pegar o hidrogênio, transformar em amônia, colocar dentro de um navio e transportar para outros países, ou gasodutos internos, que é o que tem no projeto, para você poder alimentar indústrias, alimentar outras empresas. Então o hidrogênio, baita pauta legal para a gente aprofundar aqui, mas quando a gente chama do hidrogênio verde é basicamente esse processo, gerar energia limpa, fazer eletrólise para poder quebrar as moléculas, transformar isso em amônia ou qualquer outro tipo de formato e movimentar ele como uma carga. Tanto que existe um mercado, na Europa principalmente, que são mercados mais maduros de transição energética,
onde você já tem veículos a hidrogênio, você já tem grandes indústrias usando hidrogênio em matéria, você tem o próprio amônia, fertilizantes, tem vários formatos já que exploram esse mercado. E aí é a primeira vez que você vai conseguir exportar energia. Eu acho uma coisa interessante. Assim, interessantíssimo. Né? E num navio consegue levar muita energia. Consegue, você imagina. E ainda mais que a gente já tem as rotas comerciais, marítimas, entre outras coisas. E a Hyundai está aí com uma exposição de um carro movido a hidrogênio aqui no Brasil, né? Já pensando no potencial desse mercado, né? Agora, há um custo elevado de produção, né? Que parece que isso hoje em dia é um fator limitador, né? Sim. Que não é tão fácil assim você retirar o hidrogênio. Precisa de muita energia para gerar o hidrogênio verde. Mas isso eu vejo como oportunidade, de novo, como a gente disse no pessoa física, né? Existe uma demanda de você ter mais geradores de energia para que a gente tenha acesso à energia limpa e mais barata. Então isso já é um dos pontos. Da mesma forma, existe demanda para você produzir energia limpa e comercializar para poder fazer esse processo de eletrólise, entre outros, né? Então, eu falo que, de novo, né, a transição energética é algo que tinha que estar todo mundo olhando, porque é algo que as pessoas não sabem pouco, nem sabem que daqui a pouco a gente vai ter 30%, 40% de economia na nossa conta de luz, e nem sabe todos esses benefícios de ecossistema que traz ao redor, né? De novo, de produzir no Nordeste uma hidrogênio verde, você poder ter uma produção 100% limpa dos seus produtos. Então tem muito substrato para trabalhar dentro desse mercado ali. Felipe, uma última pergunta para encerrar aqui, importantíssima. Está todo mundo falando de descarbonização. Legal. Então a gente fala de crédito de carbono, fala quando usa oceano é blue, quando usa a floresta é verde. Agora, quando a gente usa também esses recursos de energia, a gente consegue fazer com que a empresa também precifique essa redução. Sim. Então é um duplo investimento, né? Não só pela energia ser mais barata, mas também por o quanto ela descarboniza a indústria. Exato. Então isso é uma pauta para mais investimentos? A empresa consegue investir e já colocar no seu balanço futuro nessas famosas promessas, que aqui em 30 anos eu vou zerar as minhas emissões? Sim, inclusive nosso core hoje é pequenas e médias empresas. E, de novo, a pauta de descarbonização está muito distante de uma pequena e média empresa. Eles têm várias outras prioridades. Ele tem que pagar a folha de pagamento, ele tem coisas diárias do dia a dia dele. Quando você leva a energia limpa e mais barata para ele, você já está embutido dentro dessa energia, muitas vezes, como no nosso caso, certificações como a I-REC. A I-REC é um certificado internacional que garante que a sua energia é de fonte renovável. Muitas licitações, muitos países só compram produtos da sua empresa se você já tiver um inventário de carbono, um escopo 1 bem precificado, ali, metrificado, e escopo 2, que é energia limpa, 100% zerado. Então, quando você vende energia para um pequeno e médio empresário de uma fonte limpa, você está dando exatamente essa aceleração desse processo. Você está garantindo que ele tenha um certificado de que toda energia gerada por ele está sendo de uma fonte renovável. Então, assim, tem essa proximidade do mercado de carbono junto com o mercado de energia limpa. Principalmente quando você faz um projeto, você pode decidir se você quer gerar I-REC, que é esse certificado internacional, ou você quer precificar em carbono. Nós temos os dois cenários ali na empresa. E eu vejo que o próprio mercado de carbono do Brasil, até nessas últimas legislações, tem avançado, mas existe muita ainda incipiência em você entender o quanto que isso é efetivo para uma empresa ou quanto que isso ainda é uma visão mais de marketing, uma visão mais superficial. A energia não, a energia é uma coisa mais direta. Você consegue, às vezes, reduzir em 30%, 40%, não só o custo da energia do cliente, mas também a emissão dele. Impactar na emissão. Exato. Então, até quando ele vai fazer um inventário de carbono, entre outras coisas, já está muito melhor, muito mais posicionado, né, dentro desse mercado. Então, é uma pauta aceleradora. Felipe, eu estou vendo que você já está no futuro. Pô, com certeza. Cara. Parabéns pelo trabalho. Incrível conhecer a 2W. Tomara que outras empresas sigam esse rumo. Obrigado por você ter vindo aqui com a gente. Eu que agradeço o tempo e, se permite, eu queria deixar um desafio para as pessoas e para todos quem está acompanhando a gente aqui, não só conhecer mais a 2W, mas conhecer mais da pauta e serem democratizadores também dessa agenda. Com certeza a pessoa que está do seu lado ou mais próxima não sabe que ela daqui a pouco vai poder consumir energia limpa e mais barata. E muitas empresas também não sabem. Então a gente tem muito essa visão de ser o enabler, de ser quem vai falar isso para o mercado, né? Então, desafio vocês a continuarem olhando para essa pauta. Sim, vamos compartilhar. Com certeza. Obrigado, Felipe. Nota 10. Obrigado, viu? Valeu.